Olá pessoal, tudo bem? Adriano da Gestão Farma para mais um Dicas de Gestão. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de erros operacionais, aqueles erros que fazem com que a lucratividade da farmácia diminua de forma significativa, mas muitos gestores acabam não prestando atenção, né? Não conseguem perceber o quanto isso acaba onerando o resultado final da farmácia e o quanto é simples, né? Se a gente analisar o quanto é simples a correção desses erros. Erros operacionais são aqueles relacionados no dia a dia da farmácia, eles podem ser ajustados ali de forma muito rápida quando eles são detectados. E o mais importante, né, são erros que dependem, são erros que a correção dele depende única e exclusivamente do gestor ou da equipe, do pessoal de dentro da loja. Então tem que detectar e corrigir muito rápido. O primeiro caso de erro que nós vamos falar é a devolução de venda pelo cliente. O pessoal não segue muito um processo correto. O segundo passo é o adiantamento de cartão. Não que seja o erro, mas o processo em o porquê adquirir o adiantamento de cartão para ajustar o fluxo de caixa. Muita gente faz sem pensar, faz na correria, no dia a dia. E existe um processo correto que é muito mais vantajoso que esse. Ruptura de estoque, a gente já falou um pouquinho aqui de ruptura de estoque, mas é importante a gente colocar aqui nos 5 principais erros, porque é um dos que mais acontecem dentro das farmácias. Compras em excesso, aquela comprinha além da demanda, além do que eu precisava realmente, o quanto isso acaba onerando financeiramente para a farmácia. E alguns erros na precificação, erros básicos que a gente precisa ficar muito atento também, senão acaba onerando demais a lucratividade. Mas vamos para um cenário básico, né? Como a gente faz aqui todo vídeo, a gente gosta de falar de cenários realmente que aconteceram dentro da carteira de cliente que a gente atende. Vamos falar um pouquinho primeiramente na devolução de venda. Aqui eu peguei um exemplo, né, de um cliente nosso. Ele tinha ali uma média de 7 devoluções médias de venda, com um ticket médio de venda de R$ 44. No mês, houve uma devolução total de R$ 9.240. E aqui do lado, pessoal, eu coloquei tanto no regime simples nacional, regime de lucro presumido e lucro real, né, para a gente entender um pouquinho, como não houve uma devolução correta no sistema, o que aconteceu? Essa venda não foi cancelada, contabilmente falando. Então, acabou ficando a venda no sistema e essa venda acabou, no caso do simples e no presumido, sendo uma variável de multiplicação para gerar o imposto, ou no lucro real é uma venda que foi feita, gerou uma lucratividade, né? E não foi cancelada, então também acabou incidindo imposto em cima. Nesse caso ali, do simples foi em torno de R$ 554, do presumido seria em torno de R$ 300, e no lucro real, R$ 650. São números aproximados, mas pelo menos que a gente consiga fazer um cálculo em média, que isso acaba onerando a farmácia por ela não fazer um processo correto na devolução da venda que o cliente leva até a farmácia. O segundo caso é adiantamento de cartão, né? Eu peguei aqui também um exemplo básico que acontecia. Em média era aí em torno de 20, 25 mil de adiantamento de cartão a uma taxa de 1,60, gerando aí de pagamento de taxa em torno de R$ 320. Mas o que é importante a gente entender aqui, pessoal? Às vezes, como eu todo mês eu preciso estar adiantando esse cartão, o primeiro passo que a gente precisa entender é que eu fico tratando o efeito e não tratando a causa do problema. A causa do problema inclui uma falta de capital de giro, nesse caso, em torno de 20 a 25 mil reais. Então, às vezes, é muito mais vantajoso eu chegar no banco, pedir um capital de giro de 20 mil, tentar negociar uma prestação próxima dos 320 reais que eu pago todo mês, acabo colocando esse dinheiro para dentro, incorporo essa prestação de 320, 400 reais na minha despesa e pelo menos resolvi o problema e paro de pagar juro com o problema de não ter resolvido, né, e todo mês ali tentar fazer um empréstimo, um adiantamento de cartão que acaba onerando a farmácia financeiramente. O terceiro caso é a ruptura de estoque. A gente já falou em alguns outros vídeos. Nesse caso aqui, perdia-se em torno de 5 vendas por dia, a um ticket médio também de R$ 44. No final do mês, é uma perda de lucratividade em torno de R$ 2.178. O quarto, o excesso de compras. Aqui eu peguei o caso aqui no estado de São Paulo, né? O exemplo nosso aqui DST Estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje, se eu pegar uma compra de genérico
que a condição comercial fica entre 60% e 65%, quando o produto entra, me gera ali um índice em torno de 20% do imposto sobre o valor de entrada do produto. Então, nesse exemplo, uma compra ali, um excesso simples de R$ 2.000 de excesso de compra de genérico acaba me gerando uma ST de R$ 400. Como foi um excesso, né, eu comprei além da demanda que eu estava precisando, eu gerei uma despesa a mais de R$ 400 que eu tenho que incorporar, então acaba aí minando um pouquinho a minha lucratividade. E a quinta situação, para a gente finalizar, é alguns erros na precificação, né? Existe muito uma oscilação de desconto nas farmácias, às vezes sobe 0,5%, 1%, 1,2%, e o pessoal não se atenta muito a isso. Nesse caso, existia muita oscilação de 1% para mais, né? Existia até meses que, de repente, dava uma recuadinha, mas tinha uma tendência muito alta, em média, ali aumentando 0,6% a 1%. E se a gente pegar, nesse caso, 1% de 150 mil de venda, acaba onerando a lucratividade em R$ 1.500. Então, se a gente pegar esses cinco erros básicos, né, e transportar ele para um cenário geral, a gente tem ali uma perda de lucratividade de quase R$ 5.000 mês, que no ano pode gerar uma perda de lucro para a farmácia de quase R$ 60.000. E é importante a gente entender, né, pessoal? São erros que dependem única e exclusivamente da parte interna, do gestor ou da equipe de venda, do proprietário para estar corrigindo. O que ele precisa fazer é tentar identificar esses problemas e corrigir de forma muito rápida. E depois, fiscalizando pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, se esses erros não estão acontecendo novamente. E aqui, para a gente finalizar, a gente vai dar 5 dicas básicas para cada erro desse. O primeiro ali, que é no caso da devolução de venda, conversar com o contador, ver qual que é o código de devolução mais correto para o seu regime tributário, qual que é o processo mais correto para que essa venda devolvida pelo cliente realmente seja cancelada contabilmente falando e não tenha incidência de imposto em cima. Analise se é mais vantajoso você pegar o capital de giro e não ficar adiantando o cartão, né? Porque você fica adiantando o cartão, pagando ali o jurinho e fica sempre com aquela desvantagem de não ter resolvido o problema, não ter colocado o capital de giro para estar resolvendo o seu problema. E a dependência do adiantamento de cartão a cada mês que passa acaba também aumentando ali o índice de juro e acaba aumentando um pouquinho mais os juros pagos. Não deixe ocorrer rupturas de estoque, a gente já conversou muito isso, trabalhar ali um cronograma efetivo ali, bem regulado de compra, estoque mínimo do sistema, que é importante. Não realizar excesso de compra sem ter um fundo de reserva ou um capital de giro extra para isso. Não posso realizar um excesso de compra com a rotina de entrada de receita do próprio caixa da farmácia, do caixa mensal da farmácia. Se eu comprei em excesso, eu preciso de uma receita extra para pagar. E se de repente eu não tenho aumento de venda, eu vou acabar afetando meu fluxo de caixa e quando eu compro além da minha demanda, eu também pago ST e acabo pagando imposto dentro do mês, além do que eu precisava, e acaba também diminuindo a lucratividade. E para finalizar, analisar semanalmente ali a questão da precificação, estratégia de venda, se o índice geral de desconto não está aumentando. Dependendo ali do faturamento da farmácia, 150, 200 mil, 100 mil, qualquer 0,5%, 1%, 1,5%, que acaba aumentando, isso onera bastante a farmácia se não for corrigido de forma muito rápida. Legal, pessoal? Essa foi mais uma dica, Adriano, da Gestão Farma. Ótima semana e ótimos negócios. Um abraço.